Bem-vindo de volta ao Método Consultor de Resultados. Aqui é o Nathanael Oliveira, cofundador do portal Marketing com Digital. E nesse vídeo 2 eu vou falar sobre os 2 conhecimentos que você precisa dominar para ficar já acima de 90% desse mercado. Eu vou falar sobre as 2 simples técnicas que você precisa aprender para analisar qualquer tipo de negócio como um verdadeiro consultor de resultados. Vamos ver também os 2 passos extremamente simples para conseguir seu primeiro contrato e a estratégia número 1 para começar seu negócio de consultoria sem acumular dívidas. Bom, mas na verdade, esses 2 últimos pontos, os 2 passos extremamente simples e a estratégia número 1, eu vou deixar só para o vídeo 3, para que nós possamos ter mais tempo para falar sobre esses 2 pontos que são extremamente importantes. Bom, e agora eu quero mostrar na prática, um estudo de caso prático, mostrar detalhadamente como que você pode desenvolver essas competências, desenvolver essas habilidades para que você possa estar apto para criar o seu próprio negócio de consultoria e se transformar realmente em um consultor de resultados usando o método consultor de resultados e você possa realmente dar este primeiro passo. Então, eu vou mostrar caso prático, conceitos práticos, dicas práticas daquilo que você precisa desenvolver, daquilo que você irá fazer. Então, vamos lá. Primeiro ponto você precisa aprender a saber fazer as perguntas certas. E o que isso quer dizer? Quando você estiver com o seu primeiro cliente, estiver fechando seus contratos, você vai precisar aprender a fazer perguntas certas. E essas perguntas certas vão te ajudar a construir uma estratégia que seja realmente vencedora. Uma estratégia que realmente te ajude a gerar resultados para o seu cliente. Exemplo de perguntas certas a serem feitas. Qual o principal problema do público? Qual o principal problema que o produto ou serviço vai ajudar a resolver? Identificar isso é extremamente importante. Você precisa ter ciência de qual é o problema que você vai ajudar a resolver. Muitas vezes, a grande maioria do mercado, de pessoas que prestam esse tipo de serviço, já chegam no cliente e falam, olha, o seu site precisa mudar isso, talvez faça isso, vamos fazer aquilo. Calma, primeiro ponto peraí, qual o problema nós vamos ajudar a resolver? Qual é o problema que o público tem enfrentado que nós iremos ajudar a resolver? Ponto número 2 qual o conteúdo será criado? Quais informações vão ser entregues para as pessoas? E o 3, qual a ação desejada? Ou seja, primeiro nós temos um problema. Segundo, com base nesse problema, informações serão criadas, informações serão apresentadas. E terceiro, uma ação é desejada. Existe uma meta a ser alcançada. Uma meta que você quer que o seu público tome como ação no final, depois de ter acesso àquilo que você está apresentando. Então essas são as 3 principais perguntas que você tem que aprender a fazer. Eu vou dar um exemplo prático agora, sendo aplicado esse modelo em uma empresa, convite de casamento. Essa foi uma das primeiras empresas que eu gerei resultado, uma das primeiras empresas que eu cuidei, que eu consegui ajudar a resultado. Era uma gráfica que vendia convite de casamento. Eu quero mostrar numa prática, para você possa entender como existe um método por detrás dessas estratégias, existe um método por detrás de todas essas ações que você pode e deve seguir. Então vamos lá. Primeiro ponto, qual é o medo? Qual é o medo do cliente? No caso, a cliente. Qual é o medo das noivas? A noiva está com muito medo de errar. Ela está com medo de fazer uma escolha errada. Ela está com medo de escolher o convite errado, de que não fique na qualidade que ela queria, de que não fique do jeito que ela esperava, do jeito que ela sonhava. Nós estamos falando de um sonho, o sonho do casamento. A noiva quer que tudo fique perfeito. Então, quando ela vai em busca do seu convite, ela tem um problema, ela está com muito medo de errar. Ela está insegura, ela quer que fique tudo perfeito. Então, qual é o problema? O medo. Qual é o sonho? Que fique tudo perfeito. Então, é importante você descobrir qual é o problema. Você definir quais são os sonhos daquele público. Então, medo aqui é medo de errar. Conteúdo, dicas, tutoriais, tira dúvidas. Como que vai combater esse medo da noiva? Dando mais informações, dando dicas, tutoriais, dizendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é tradicional, aquilo que é inovador. Trazer informações. Foi isso que nós fizemos. Foi isso que eu fiz nesse primeiro cliente, um dos primeiros projetos que eu participei. Eu identifiquei esse medo das noivas. Eu falei, olha, nós vamos produzir conteúdo dando dicas sobre o modelo de convite de casamento, quais as frases, quais os tipos de papéis que podem ser utilizados, quais os formatos inovadores, quais são os formatos mais tradicionais, o que é que precisa estar presente tradicionalmente em um convite, como que ele deve ser entregue,
como que ele deve ser organizado, quais os nomes devem ficar na frente, como que deve ser essa organização, o que é obrigatório ter. Então, informações, dicas, entrega de conteúdo. Esse conteúdo tem tudo a ver com o problema, ele ajuda a resolver o problema. E aí a ação, qual era a ação esperada? Que as pessoas pedissem orçamento. Mas ao invés de simplesmente chegar e falar assim, ó, ei, pede orçamento aqui, vê o nosso valor, você sabe qual é o problema. Você entregou um conteúdo e só depois você então chama para uma ação específica. Você vai entender daqui a pouco o passo a passo dessas informações. Daqui a pouco você vai entender exatamente aquilo que você precisa fazer. Você vai entender exatamente como que você pode organizar todas essas informações. Exemplo, depois que você fez as perguntas, depois que você definiu aquilo que será feito, depois que você sabe qual é a ação, você então parte para um plano de ação, ou um cronograma de coisas a serem feitas, ou uma lista de coisas a serem realizadas. E dentro desse plano de ação, o primeiro ponto que foi criado foi, precisamos criar um blog. Vamos criar um blog então para a gráfica, para falar de convite de casamento especificamente. Porque o blog vai ajudar na distribuição desse conteúdo. Então, primeiro passo, criar um blog. Segundo passo, nós vamos levantar as top 20 dúvidas. Quais são as dúvidas que essas noivas têm? Quais são as dificuldades que elas estão enfrentando? Quais são as perguntas que elas estão fazendo? Quais são os medos que elas têm? Geralmente, quando elas chegam na gráfica, quais são as principais perguntas que elas fazem? Então, nós listamos todas essas principais perguntas. Levantamos essas informações, identificamos quais eram as dificuldades, identificamos quais eram os medos, identificamos quais eram os receios. Passo 3, produzir conteúdo, produzir artigos, vídeos, artigos que iam para o blog, vídeos que iam para o YouTube, vídeos que eram compartilhados nas mídias sociais, começar a construir listas de e-mails com esse conteúdo. Olha, se você quer receber essas dicas, faça aqui o seu cadastro. Se você quer receber esse manual, faça aqui o seu cadastro. E ponto 4, direcionar para a página de orçamentos. Então aqui existe um mapa do que vai ser feito, um plano de ação que vai ser feito. Mas tudo isso só foi possível quando foi identificado o problema. Tudo isso só é possível quando você identifica um problema. Então você não consegue criar uma estratégia sem saber qual problema você vai ajudar a resolver. Qual problema você vai ajudar a solucionar. Então esse plano de ação ele vem exatamente como uma resposta para um problema. Como uma busca para trazer informação acerca de um desejo específico, acerca de um sonho específico. E é isso que você precisa aprender a fazer. É isso que você precisa dominar para que você possa ser esse consultor de resultados, para que você possa passar a confiança para o empresário que você entende do assunto, que você sabe do que você está falando, que você tem um método a seguir. Não simplesmente chegar falando qualquer coisa, mas falar assim, olha, eu tenho um método de trabalho. E no primeiro passo do método de trabalho eu preciso conhecer o seu público. Depois de conhecer o seu público, eu vou definir quais são as ações que nós iremos tomar para ajudar a resolver esse problema que foi identificado previamente. Então você tem um método para seguir, você tem um passo a passo. Com isso você constrói reputação com o seu cliente, com isso você garante que você vai conseguir gerar resultados. Então vamos falar aqui mais de estudos práticos, tá? De coisas que você realmente precisa aprender a fazer, informações que você realmente precisa dominar caso você queira, de fato, conseguir ter resultados. Então vamos agora para o resultado prático. Depois de identificar o problema, depois de definir um plano de ação, depois de definir um cronograma, definir as estratégias, eis aqui o resultado. Eis aqui o resultado para o cliente. Vários pedidos de orçamento. Várias e várias pessoas chegando e falando assim, ei, eu quero saber quanto custa, olha, eu gostei, olha, eu me interessei. Isso é gerar resultados. Foi definido, então, um ponto de partida, foi desenhada a estratégia, foi alinhada uma estratégia, e aí vem, então, aqui para o resultado final, que é o que o cliente queria, pedido de orçamento, para que ele pudesse fechar as vendas. E aqui o resultado, olha, por favor, me envie um orçamento do modelo Convite Torre, e coloca o telefone, coloca as informações. Então, é isso que acontece. É isso que acontece quando você trabalha seguindo um método para gerar resultados. É isso que acontece. Isso vale para qualquer segmento. Isso vale para qualquer área de atuação. Então, quando você aprende a dominar essas estratégias, quando você aprende a dominar esse passo a passo, você se torna altamente valioso, porque você tem na sua cabeça, você tem esse conhecimento para estruturar estratégias, para organizar estratégias,
para ajudar o seu público a realmente ir para o próximo passo, dar o próximo passo, ir para o próximo nível. Isso é extremamente importante. Então, o que aconteceu? Se distribuir agora nos 4 passos fundamentais para chegar neste resultado, porque isso é o resultado para o cliente. Então, imagine você chega para o cliente e fala: cliente, qual é o seu problema? Eu preciso de mais pedidos de orçamento. Estão poucos. Através da internet eu não recebo quase nenhum. E você desenha uma estratégia, cria uma estratégia, executa a estratégia e você tem esse tipo de resultado, você é um consultor de resultados. Você é alguém que gera resultados. E os empresários vão querer você porque você é capaz de gerar resultados. Você gera resultados. Você tem condições de gerar resultados. Aqui são os 4 passos. O primeiro ponto foi a criação do blog. O blog, ele serviu neste caso específico para construir autoridade. O blog é uma plataforma onde o conteúdo vai ser distribuído, os vídeos vão ser distribuídos, as informações vão ser compartilhadas. Então, a partir do momento que o público chega naquele ambiente, ele toma como verdade que aquela empresa, que aquele site, ou aquele profissional específico, ou aquela empresa específica, aquela marca específica é uma autoridade. É alguém que entende daquele assunto. Logo, isso te ajuda, porque, nossa, quantos artigos relevantes, quantas informações relevantes, quanto conteúdo bacana tem aqui nesse site. Ele só pode ter muita autoridade, ele é uma autoridade. Então a pessoa passa a te reconhecer como autoridade. Reciprocidade, construção de lista, é levantar as top 20 dúvidas. A partir do momento que você responde as dúvidas que a pessoa, nossa, eu estou com essa dúvida, esse site respondeu, além de construir a sua autoridade, gera reciprocidade. E quando você tem essas dúvidas empacotadas de um jeito específico, você pode falar o seguinte: ei, se você quer esse checklist aqui de 16 passos para você escolher o seu convite de casamento, faz aqui o seu cadastro para você receber por e-mail. Então isso é estratégico, porque você começa a construir a lista para o seu cliente. Você começa a entregar para ele: olha, eu tenho aqui 1.000 pessoas interessadas no seu produto, 1.000 pessoas interessadas no seu serviço. Então você teve uma estratégia que agora você pode conversar diretamente com o público dele. Ele pode ter essa conversa direta. A conversa pode ser feita de uma maneira bem direta, bem imediata. Porque tudo isso foi feito a partir de uma estratégia. Esse é o passo que foi da construção de lista, reciprocidade. E aí o passo 3, quando entrega o conteúdo, quando entrega os vídeos, quando entrega os artigos, quando distribui esse conteúdo nas mídias sociais, quando distribui esse conteúdo por e-mail, quando avisa para as pessoas que existe esse conteúdo, você abre uma oportunidade de engajamento, que as pessoas conversem, que as pessoas possam conversar, que possa ter um passo a passo, que possa ter uma conversa nesse sentido. Isso é extremamente importante. E quando você, como um consultor de resultados, direciona isso, alinha isso, mostra quais são os caminhos que precisam ser seguidos, isso é extremamente poderoso. Isso é extremamente relevante, porque você está dizendo o seguinte: ei, vai por esse caminho, ei, faz isso agora, segue essa etapa, segue esse modelo, dá esse próximo passo, faz isso. Então você está orientando. Você é o estratégico, você é o orientador, você é o profissional que está ali por trás, dando todas as coordenadas, e por isso que você é tão valioso. Por isso que você é tão valioso. Então, nesse modelo aqui, nesse exemplo do convite de casamento, o primeiro ponto foi, primeiro desafio. Então, vamos lá. Está com o primeiro cliente. Quais são os conhecimentos que você precisa ter? Primeiro, perguntas. Espera aí, qual o problema? Qual o problema nós vamos ajudar a resolver? Qual conteúdo nós vamos produzir? Qual é a meta? Qual é a ação que nós queremos levar às pessoas? Ok. Então, o primeiro ponto que você precisa fazer para ajudar o cliente é ajudar ele a construir a autoridade dele. Peraí, como que nós vamos transformar esta empresa em uma autoridade? Como que nós vamos transformar essa empresa em uma empresa que é considerada a maior autoridade nesse assunto aqui, especificamente para esse público específico? Tem que ter uma estratégia para isso. E essa estratégia pode ser a construção de um canal no YouTube, a construção de um blog, pode ser a construção de um conteúdo específico que vai ajudar na construção dessa autoridade. Mas é importante que você tenha em mente que você vai construir uma autoridade respondendo um problema, uma dúvida específica. E lembre-se, a autoridade ela é construída não quando uma empresa mostra que entende de um assunto, mas é quando ela ajuda de verdade e faz diferença na vida do público dela, na vida das pessoas. Então, o primeiro passo, ajudar o seu cliente a construir uma autoridade. Segundo passo, a reciprocidade, construção da lista. Terceiro, o engajamento, a conversa. E aí depois vem realmente a oferta. Então isso foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu vendia planos telefônicos. Então a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar na autoridade.
foi trabalhar na autoridade. Por quê? Porque essa autoridade ela é importante ser construída a partir do momento em que eu respondia as informações, a partir do momento que eu entregava conteúdo útil, a partir do momento que eu entregava conteúdo útil para as pessoas sobre planos telefônicos, eu construía minha autoridade. Eu tirava as dúvidas, eu falava assim, ó, ei, você que tem uma empresa de 10 funcionários e você está gastando mais de R$1.000 por mês, tem uma coisa errada na sua conta. Então eu me tornava autoridade respondendo essas informações. Isso gerava reciprocidade. Como que era a reciprocidade? As pessoas chegavam e falavam assim, ei, eu quero saber mais sobre esse plano. Então elas se cadastravam para falar comigo. E aí vem para o terceiro passo, que é um engajamento, é uma conversa. E eu conversava, eu falava assim, olha, na verdade é assim que funciona o plano, é dessa forma. E depois eu fazia uma oferta. Então nunca uma oferta é feita imediatamente. Primeiro teve a construção de autoridade, a partir do momento que eu respondi uma pergunta. Depois teve a reciprocidade, a pessoa veio, disse obrigado, ela se cadastrou, ela deu um próximo passo. Depois vem o engajamento, que é uma conversa, depois vem a oferta. E isso é feito com base, isso aqui não é algo simplesmente inventado. Isso foi feito com base no chamado ZMOT, que é Zero Moments of Truth. Momento zero da verdade, Zero Moments of Truth. O que é esse momento zero da verdade? O momento zero da verdade é esse passo a passo que eu, você e qualquer ser humano passa no momento que ele decide comprar algo. Então, imagine que alguém pensou e falou o seguinte, preciso comprar um computador, preciso comprar um notebook. Por algum motivo ela foi estimulada. Seja porque o computador dela deu problema, quebrou e ela precisa comprar outro, seja porque ela sentiu um desejo de comprar outro, um melhor, uma versão mais avançada. Ou porque ela viu uma propaganda e se interessou, não importa. Existe algo que desencadeou aquele estímulo, que deu aquele desejo no público, naquela pessoa específica, para comprar algo. E aí ela entra no momento zero da verdade. Esse momento zero da verdade é aquele momento onde o público diz o seguinte, ok, eu quero comprar isso. E agora ele passa a ser um pesquisador, ele passa a buscar informações, ele passa a dar o próximo passo, ele passa a querer saber mais, ele passa a dar realmente busca esse caminho de tomar a decisão de compra. E é nesse momento da tomada de decisão de compra, é nesse momento que o público está ali buscando comprar algo, contratar um serviço que você precisa ajudar que o seu cliente seja encontrado. Você precisa ter uma estratégia por trás para que o cliente possa ter resultado. Então, por exemplo, na época que eu vendia planos telefônicos, que as pessoas iam para o Google pesquisar sobre consultor que vendia planos telefônicos, quando eles me encontravam, eles estavam no momento zero da verdade. Eles estavam no momento de pesquisar, de buscar informações, de comparar, de tirar dúvidas, para então tomar uma decisão. E quando eles me encontraram, eu consegui que eles seguissem o caminho que eu queria até a conversão, que é a compra, e depois uma experiência pós-compra. Então, esses 4 passos que foram apresentados, da construção da autoridade, da reciprocidade, de ter uma conversa e depois fazer uma oferta, é com base na questão do momento zero da verdade. Porque o público, ele vai ter um estímulo e ele vai pesquisar. E quando ele for pesquisar, ele vai pensar o seguinte, peraí, quem é a autoridade nesse assunto? Porque quando que o público pesquisa para saber qual é a autoridade, ele não quer errar. Ele tem medo de errar. Então ele faz o seguinte, qual a decisão que eu devo tomar que tem a menor chance de dar errado? Então as pessoas vão para aquilo que elas se sentem mais seguras. Então se você, como consultor de resultados, consegue fazer com que o seu cliente seja visto como autoridade, o público dele vai analisar essa situação como de um risco baixo. Uma transação de baixo risco. Então isso aumenta as chances de conversão. Então isso é feito com base no ZMOT, no momento zero da verdade. E isso é algo que você precisa entender. Precisa ter conhecimento. Isso faz toda a diferença. Entender o processo de tomada de decisão do seu público. Você percebe como é diferente você estudar estratégia, estudo de comportamento do consumidor, posicionamento de uma empresa, autoridade, engajamento, vendas, do que simplesmente você ficar estudando sobre como criar um site, como criar uma página no Facebook, como criar um anúncio. Você percebe a diferença? Você percebe a diferença de você ser um consultor de negócios, de ser um consultor digital que gera resultados, de uma pessoa que tem estratégia para ser construída, de uma pessoa tática, de uma pessoa que trabalha com inteligência de mercado, do que simplesmente alguém operacional? Você consegue perceber essa diferença?
Eu acredito que sim. Então, esse momento da autoridade, reciprocidade, engajamento, conversa, oferta, é aquilo que você vai ajudar a construir como um profissional que é consultor de resultados. É isso que você vai oferecer. É esse conhecimento que você oferece. Ponto 1, construção de autoridade. Como que ajuda o cliente a construir autoridade? Identificando quais são os problemas do público. Identificando quais são as dificuldades do público. Então, quando eu dei o exemplo do convite de casamento, qual era o momento da noiva? Errar. Então, eu preciso mostrar que a gráfica, ela entende do assunto, ela sabe o que ela está falando, ela sabe de tudo. Ela entende as perguntas, ela sabe, ela tem experiência, ela não começou agora. Então, eu preciso mostrar que existe essa autoridade. Um exemplo aqui de reciprocidade, de construção de lista, aqui da Universidade do Inglês, do Jober Chaves, olha que ele cria uma aula ao vivo, onde ele vai ensinar os 4 passos para você aprender inglês 3.250% mais rápido, evitando o erro número 1 que as escolas regulares de inglês cometem. Então aqui ele vai entregar um conteúdo gratuito. É uma reciprocidade que vai ser gerada. Ele está falando assim, olha, se você quer aprender inglês rápido, você não comete esse erro. Vê o que você precisa fazer. Então dá a dica, ele dá a informação, ele entrega conteúdo de valor para as pessoas. Isso, além de construir autoridade, também gera reciprocidade. E aqui, ó, clique aqui para garantir sua vaga. As pessoas vão se cadastrar. E uma vez que as pessoas vão se cadastrar, elas vão informar o e-mail. Elas vão falar o seguinte, olha, está aqui o meu e-mail. Eu quero conversar com você. Eu te dou permissão para você me mandar mais informações sobre isso que você está falando. Então, a partir desse momento, é construída uma lista de e-mails. Aqui um outro exemplo. Ó, querem enfrentar uma entrevista de emprego em inglês sem passar vergonha? Faça aqui o seu cadastro gratuito. Então, este é um exemplo de você pegar problemas que vão se transformar em autoridade, ou seja, o meu público tem esse problema, eu vou ajudar a resolver, vou me tornar em uma autoridade, mas para ele ter acesso a isso, eu vou pedir o e-mail, porque depois eu posso conversar com ele novamente, então é uma troca, ok, eu te ajudo, me dá o teu e-mail que eu posso voltar a conversar contigo, e pronto, é assim que funciona. Mas é importante que você, como consultor de resultados, tenha essa visão de construção de lista. Esse é o erro que muitas agências digitais cometem, muitos profissionais que prestam consultoria cometem. Eles não se importam em construir lista, eles não se empenham em construir lista. É importantíssimo ter essa construção de lista. Porque uma vez que você constrói lista para o seu cliente, você está ajudando ele a construir um ativo que pode gerar muito faturamento. E ele vai valorizar isso, ele vai entender que existe uma estratégia por trás do que você está fazendo. E aí o passo 3 do engajamento. Uma vez que identificou o problema, entregou o conteúdo, gerou reciprocidade, construiu lista, agora eu vou entregar esse conteúdo. Vou gerar uma conversa. Então o conteúdo é entregue, as informações são entregues, as dicas são entregues e a conversa é gerada. A conversa é gerada, as pessoas conversam, as pessoas vão comentar, as pessoas vão deixar comentários, as pessoas vão tirar dúvidas, fazer perguntas, então você abre esse canal. Você abre esse canal de comunicação. E o 4º passo é a oferta. O 4º passo vem para venda. Mas você percebe a diferença? Você só chega na venda depois que você construiu a autoridade, gerou reciprocidade, tem a permissão para conversar com aquela pessoa, engajou, teve uma conversa e aí fez uma oferta. Talvez você fique pensando, poxa, natural, mas isso vai demorar muito tempo. O cliente não vai querer esperar tudo isso. Aí que você se engana, tudo isso é simultâneo. Quando você tem um plano de ação, quando você sabe organizar isso acontece de maneira simultânea, você consegue orquestrar isso de uma maneira natural, de uma maneira organizada, de uma maneira sincronizada. Ao mesmo tempo que você ajuda o seu cliente a se tornar uma autoridade na área de atuação, você vai ajudar o seu cliente a vender mais. E tudo isso aqui que eu estou falando foi testado exaustivamente em vários mercados, em várias áreas. E o teste maior foi o que aconteceu comigo, porque eu usei essa mesma estratégia para vender planos telefônicos. Eu construí minha autoridade como consultor de planos telefônicos, dando informações, ajudando as pessoas a resolver os problemas. Eu construí lista porque as pessoas se cadastravam para poder pedir informações, para fazer pedidos de compra. Eu engajava porque eu respondia a essas pessoas, eu conversava com essas pessoas e eu fazia uma oferta. Mas a oferta ela só é feita depois desse pequeno ciclo, depois desse funil, depois de passar realmente por esse sistema. Então os 4 pontos são ajudar a construir autoridade, ajudar a construir uma lista, ajudar a ter um engajamento, uma conversa e aí vai para a oferta. E os 2 conhecimentos importantíssimos que você precisa ter é o conhecimento de público, ou seja, quem é o público do meu cliente? Qual é o problema que ele tem? Onde que eu posso encontrá-lo? Como que ele é? De onde que ele é?
E a oferta, o que ele precisa? O que eu vou oferecer? Como eu vou oferecer? O que eu devo dizer? O que eu não devo dizer? Esse conhecimento, então, você viu aqui os 4 pontos para você trabalhar para o seu cliente. E aqui são os 2 pontos fundamentais para você conhecer do seu público, do público do seu cliente. Então, a questão do público tem relação com tráfego. E a questão da oferta tem relação com conversão. Então, você precisa ser um especialista em entender de público, ou seja, ter conhecimento acerca do público do seu cliente e saber como atrair essas pessoas gerando tráfego. Ter um excelente conhecimento sobre montar uma oferta para o público do seu cliente e ter estratégias para gerar conversão. Então, você domina os 2 lados. Você domina as 2 etapas. Uma vez que você entende de público, entende de tráfego, entende de oferta, entende de conversão, e é isso que é valioso para o seu cliente. É isso que você vai entregar para o seu cliente. Olha, cliente, eu conheço o seu público, eu sei o que ele quer, eu descobri o que ele quer. Então nós vamos criar essa oferta. Então é o seguinte, para atrair o público nós vamos fazer essa estratégia. E quando ele chegar, nós vamos fazer essa oferta. E aí nós vamos vender. Então você tem toda a estratégia na palma das suas mãos. Você tem toda a estratégia desenhada. Você é um estrategista. Você é um consultor de resultados. Você precisa dominar isso. Mais uma vez, eu já falei isso, eu vou repetir. Percebe a diferença entre você ser um estrategista e de você simplesmente cuidar de coisas operacionais? Eu acho que sim. Bom, então vamos lá. Público, relação a tráfego, relação a Google, SEO, técnicas de SEM, Search Engine Marketing, de trabalhar com anúncios no Google, parte de mídias sociais, ads, criar anúncios no Facebook, ajudar na construção de artigos, ajudar na construção de vídeos, criar scripts para treinamento. Esse é o escopo. Isso é o que você entrega, isso que é valioso, isso que os clientes valorizam. Isso os clientes ficam malucos para ter alguém que faça isso. Ei, me diz como que eu posso criar um vídeo. E chega lá o consultor e fala, olha, você vai fazer o seguinte, na primeira parte você vai falar isso, depois você vai falar isso, depois você vai dizer isso. Por quê? Porque você é um especialista nisso. E é isso que os clientes vão valorizar. Eles vão valorizar o seu conhecimento. Eles vão valorizar aquilo que você fala, aquilo que você faz. Essa é a diferença. E a oferta, a parte da conversão, a parte da análise da audiência. Você sabe ser um analista. Chegar lá e falar o seguinte, deixa eu fazer uma análise aqui da audiência. Deixa eu descobrir de onde que essas pessoas estão ouvindo. Deixa eu descobrir quais os comportamentos dessas pessoas. Deixa eu fazer uma análise da conversão. Deixa eu ver quanto que está sendo gasto para fazer uma venda. Deixa eu descobrir quais são as principais objeções das pessoas que não estão comprando. Por que elas não estão comprando? Quais as dúvidas que elas estão tendo? O que precisa ser resolvido? O que eu preciso trabalhar? Relacionamento. Como que eu posso ajudar a ter um relacionamento com o público? Como que eu posso ajudar a ter essa estratégia? Como que eu posso ajudar meu cliente a criar ofertas que sejam irrecusáveis? Como que eu posso falar assim, cliente, ó, a oferta vai ser essa. Nós vamos criar isso. Você vai fazer uma promoção assim, desse jeito. Como que você pode fazer isso? Como que você vai ter as métricas? É isso que você precisa entender. Tráfego e conversão. Público e oferta. Público e oferta, tráfego e conversão. Esse é o conhecimento de um consultor de resultados. Esse é o conhecimento de uma pessoa que sabe gerar resultados. Uma pessoa que sabe trabalhar boas estratégias. É isso que você sabe. Mais uma vez eu vou falar. Percebe a diferença de ser um consultor de resultados entre trabalhar criando sites ou postando no Facebook? É por isso que os empresários adoram conversar com os consultores de resultados. A linguagem é a mesma entre eles. Eles gostam de conversar de resultados, sobre estratégias, sobre metas. E é assim que você será respeitado e admirado pelos empresários. Esse é o caminho para você se tornar um consultor de resultados. E melhor, dono do seu próprio negócio. São esses conhecimentos que você viu agora nessa segunda aula que vão te ajudar a ser um consultor de resultados. Dono do seu próprio negócio. Bom, então é isso. O vídeo 2 está chegando ao fim. Nossa aula 2 está chegando ao fim, tá? E no vídeo 3 eu vou falar sobre aquilo que ficou faltando nesse vídeo, que foram os 2 passos extremamente simples para você conseguir o seu primeiro contrato. E a estratégia número 1 para você começar o seu negócio de consultoria sem nenhuma dívida. É isso aí, sem nenhuma dívida. Como que você fecha o seu primeiro contrato? E como que você começa o seu negócio
sem precisar acumular nenhuma dívida. Então vamos lá, deixe sua dúvida e o seu comentário aqui abaixo, deixe aqui as suas dúvidas, eu quero muito ouvir sua opinião, quero muito saber aquilo que você está pensando, aquilo que você está querendo saber, as dúvidas que você está querendo tirar, que eu pessoalmente vou responder cada uma delas, ok? Então eu te espero até amanhã no vídeo 3. Um grande abraço, aqui é o Natanael Oliveira, cofundador do Portal Marketing Digital. Até a próxima.